Era uma noite tranquila em Thousand Oaks, Califórnia, em maio de 2018. O silêncio da vizinhança é quebrado por sons estranhos vindo de um condomínio, gritos abafados, móveis sendo arrastados e, de repente, o som inconfundível de sirenes cortando a escuridão. Algo terrível aconteceu. Mas o quê? Um jovem de 26 anos, cheio de vida e sonhos, é encontrado em estado crítico, enquanto outra pessoa, ferida e desorientada, é retirada do mesmo local. Vizinhos atordoados tentam entender o que testemunharam, mas ninguém sabe ao certo o que desencadeou essa tragédia. Seria um crime passional? Uma briga que saiu do controle? Ou algo muito mais sombrio? Era 27 de setembro de 1991 quando Chad Omelia nasceu em Santa Clarita, na Califórnia, filho de Sean Omelia e Michelle Laravie, um casal de imigrantes irlandeses que trouxe consigo uma forte influência católica. Chad cresceu ao lado do irmão mais novo, Shane, em uma casa onde valores como família e união eram levados a sério. Desde cedo, ele era o tipo de pessoa que iluminava qualquer lugar. Extrovertido, sempre sorrindo, com uma energia que atraía todo mundo. Ele amava esportes, jogava futebol americano, beisebol e futebol, e não era só por jogar. Chad gostava mesmo era de fazer parte de um time, de sentir aquela conexão com os outros. Isso ficou com ele na vida adulta, tanto que ele virou fã apaixonado da equipe de futebol americano da Boise State University. Por causa das raízes irlandesas que carregava com orgulho, também torcia pelo Notre Dame. Depois de se formar em contabilidade na California State University, em Chico, Chad conseguiu um emprego numa firma em Camarillo e estava correndo atrás do sonho de se tornar contador público certificado, o CPA. Em 2018, aos 26 anos, ele morava num condomínio em Thousand Oaks com 2 colegas, Vinny e outro Romati, e tinha uma companheira inseparável, Athena, um pastor alemão que ele levava para todo canto. Enquanto isso, em 1990, nascia Bryn Spear, filha única de uma família simples dos subúrbios de Chicago, em Illinois. A vida dela não foi fácil desde o começo. Aos 3 anos, descobriram que ela tinha uma perda auditiva grave, então Bryn cresceu usando aparelhos auditivos, o que a ajudava a ouvir, mas também a fazia se sentir diferente das outras crianças. Ela mesma dizia que isso a deixava isolada, às vezes com vergonha, mas também a motivou a transformar essa dificuldade em algo positivo. Bryn era reservada, trabalhadora e tinha uma determinação enorme. Ela estudou audiologia na Washington University, em St. Louis, e se formou com um doutorado, decidida a ajudar quem enfrentava os mesmos problemas que ela. Em agosto de 2017, mudou-se para Thousand Oaks, na Califórnia, para trabalhar como audiologista na UCLA Health Clinic, atendendo pacientes com questões de audição. Lá, ela levava uma vida tranquila, focada no trabalho, sem histórico de violência ou de abusar de qualquer coisa. Amigos dizem que ela não era de sair muito, preferia ficar na dela. E tinha Arya, um husky siberiano que não era só um bichinho de estimação, mas também seu cão-guia, uma presença essencial no dia a dia. Então, em abril de 2018, os caminhos de Chad e Bryn se cruzaram. Foi num parque para cães em Thousand Oaks, um lugar onde as pessoas levam seus cachorros para correr e brincar. Chad estava lá com Athena, o pastor alemão dele, e Bryn apareceu com Arya, o husky. Os dois começaram a conversar, provavelmente sobre os cachorros, porque é assim que essas coisas começam, né? Chad, sendo o cara aberto e simpático que era, puxou o papo e, no fim, ofereceu um cartão de visita para Bryn. Ele perguntou se ela daria o número dela, mas ela, meio na defensiva, disse que não. Chad não insistiu muito, só falou algo como se você quiser, me escreve. E, olha só, ela quis. Poucos dias depois, Bryn mandou uma mensagem para ele. Eles começaram a se ver de vez em quando, nada muito sério, só um encontro casual aqui e ali. Chad, que adorava estar com gente, parecia empolgado com essa nova conexão. Tanto que, algumas semanas depois, Bryn acabou passando uma noite na casa dele. Naquele momento, tudo apontava que essa história que começou no parque podia virar algo bacana, um começo leve e promissor entre duas pessoas tão diferentes, mas que tinham encontrado um ponto em comum. Mal sabiam eles que esse era só o primeiro passo de algo que ia mudar tudo. Era 27 de maio de 2018, uma noite que começou como qualquer outra em Thousand Oaks, na Califórnia. Chad Omelia tinha convidado Bryn Spear para passar um tempo no condomínio dele, um lugar que dividia com 2 colegas, Vinny e outro Romati. Os dois levaram os cachorros, Athena, o pastor alemão de Chad, e Arya,
o husky siberiano de Brin. Quando Brin chegou, Vinny ainda estava por ali, e os três passaram um tempo juntos no sofá, assistindo Family Guy, rindo e conversando numa vibe bem descontraída. O outro colega de Chad não estava na jogada. Ele tinha tomado remédios para dormir, colocado tampões de ouvido e estava apagado no quarto, isolado do mundo. Tudo parecia tranquilo, um encontro casual entre duas pessoas que estavam se conhecendo melhor, com os cachorros por perto para deixar o clima ainda mais leve. Depois de um tempo, Chad, que fumava maconha com frequência, algo totalmente legal na Califórnia, sugeriu que eles experimentassem juntos. Ele pegou um bom, aquele cachimbo d'água que muita gente usa para fumar, e ofereceu para Brin. Ela não era de consumir maconha, quase nunca tinha feito isso antes, mas resolveu aceitar. Chad foi o primeiro a dar uma tragada e logo sentiu o efeito, ficando relaxado como de costume. Brin tentou também, mas depois da primeira inalação, virou para ele e disse que não estava sentindo nada. Aqui as coisas ficam um pouco confusas, porque as histórias começam a se desenhar de jeitos diferentes. Segundo uma versão, Chad, querendo ajudar, preparou o bom de novo, colocou mais maconha e deu um jeito para ela dar uma tragada mais forte, para ver se sentia alguma coisa dessa vez. Mas Brin, mais tarde, contaria outra história. Ela diria que Chad a pressionou para fumar mais, como se tivesse insistido de um jeito que a deixou sem saída. Só que ninguém viu ou ouviu nada que mostre ele forçando ela fisicamente, então essa parte fica no ar, dependendo de quem você acredita. O que aconteceu logo depois da segunda tragada é que Brin começou a sentir algo, mas não era o que ela esperava. Quase imediatamente, ela disse que ficou mal, o coração acelerado, a respiração difícil, uma vontade de vomitar tomando conta dela, a visão ficando toda embaçada. O pânico bateu forte, e ela olhou para Chad, desesperada, dizendo que achava que ia morrer. "Fica comigo, por favor", ela pediu, com a voz tremendo, enquanto ele corria para pegar uma garrafa d'água e tentava acalmá-la. Chad ficou ali, ao lado dela no sofá, falando coisas para tranquilizar, mas o que ele não sabia é que algo estava mudando dentro da cabeça de Brin. Aquela sensação ruim não passava, e ela começou a agir de um jeito estranho, como se não estivesse mais no controle. Minutos depois, a calma da noite virou um caos que ninguém podia prever. Vinny, que tinha subido para o quarto dele para tomar banho e ficar no celular antes de dormir, começou a ouvir barulhos esquisitos vindo lá de baixo. Primeiro, era só um som de móveis sendo arrastados, como se alguém tivesse esbarrado numa mesa ou cadeira. Ele não deu muita bola, pensou que podia ser Chad e Brin brincando ou os cachorros correndo pela sala. Mas aí os ruídos ficaram mais altos, mais confusos, e de repente ele ouviu alguém gritar: "Saia de cima de mim!" Aquilo não parecia mais normal. Vinny largou o celular, levantou da cama e decidiu descer para ver o que estava acontecendo, sem imaginar o que ia encontrar. Vinny, que tinha descido as escadas depois de ouvir barulhos estranhos, não estava preparado para o que viu. A sala de estar, que horas antes era um lugar tranquilo onde ele, Chad e Brin assistiam TV, agora estava um caos total. Móveis virados, coisas jogadas no chão e sangue, muito sangue, espalhado por aí. No meio disso tudo, Chad estava de pé, segurando o peito com as mãos, o rosto pálido de dor e medo. Ele olhou para Vinny e gritou, com a voz fraca, mas desesperada: "Vinny, me ajude, ela me esfaqueou." Perto dele, Brin estava parada, segurando uma faca serrilhada de 20 centímetros, daquelas de cozinha, com uma expressão vazia nos olhos, como se não estivesse realmente ali. Na escada, os cachorros, Athena e Arya, assistiam a tudo, assustados, sem entender o que estava acontecendo com seus donos. Vinny ficou paralisado por um segundo, mas logo o instinto falou mais alto. Ele correu escada acima para tentar acordar o outro colega de quarto, aquele que dormia pesado com remédios e tampões de ouvido, mas não teve jeito, o cara não acordou. Sem tempo a perder, Vinny pegou o celular e desceu de novo, já discando para a polícia. Enquanto passava pela sala outra vez, ele viu uma cena que nunca ia esquecer. Chad estava no chão agora, quase sem forças, e Brin continuava atacando ele com a faca, como se nada pudesse pará-la. O sangue já cobria o corpo dele, e ela não parecia nem notar que Vinny estava ali. Com o coração na boca, ele saiu correndo do condomínio, gritando por ajuda na rua escura, pedindo para alguém, qualquer um, fazer alguma coisa, enquanto falava com a polícia pelo telefone. Não demorou muito para sirenes ecoarem na vizinhança. A polícia chegou rápido, chamada por Vinny e por vizinhos que tinham ouvido gritos cortando a noite. Quando entraram no condomínio, encontraram Brin ajoelhada sobre Chad,
ainda segurando a faca, o corpo dele imóvel debaixo dela. Os policiais gritaram para ela parar, mas ela não reagiu. Em vez disso, virou a faca contra si mesma e começou a cortar o próprio pescoço, com golpes fortes e descontrolados. Tentaram usar tasers para imobilizá-la, 2 vezes, mas não adiantou. Ela parecia nem sentir os choques. Um dos policiais, sem outra opção, pegou o cacetete e bateu no braço dela. 1, 2, várias vezes, até quebrar o osso e fazer a faca finalmente cair no chão. Só assim ela parou, ensanguentada e machucada, mas viva. O desfecho daquela noite foi devastador. Chad foi declarado morto ali mesmo, às 1 da manhã, sem chance de ser salvo. Brin, coberta de cortes no pescoço, com o braço e o pulso quebrados, foi colocada numa maca e levada de ambulância para o hospital, ainda respirando, mas em estado grave. Arya, o husky de Brin, também tinha sido ferido. Ela levou facadas no meio da confusão, mas os policiais a embrulharam num cobertor e a levaram para um veterinário de emergência, onde, por sorte, ela sobreviveu depois de tratamento. Vinnie, que tinha visto tudo, ficou do lado de fora do condomínio, em choque, chorando sem parar, enquanto tentava entender como uma noite tão normal tinha virado aquele pesadelo. Os vizinhos, acordados pelos gritos e pelas luzes das sirenes, saíram para ver o que estava acontecendo, mas ninguém podia imaginar o tamanho da tragédia que tinha acabado de acontecer atrás daquelas paredes. Depois daquela noite horrível de 28 de maio de 2018, a polícia começou a investigar o que tinha acontecido no condomínio em Thousand Oaks, e as primeiras evidências já mostravam o tamanho da tragédia. O corpo de Chad Omelia foi levado para autópsia, e o que os médicos encontraram foi impressionante. Ele tinha levado 108 facadas, golpes espalhados pela cabeça, pescoço, peito, braços e costas. Não era algo aleatório, os ferimentos acertaram lugares críticos, cortando a traqueia, a veia jugular, a artéria carótida, perfurando os pulmões, o coração e até o fígado. Nas mãos dele, havia cortes que os investigadores chamaram de defensivos, sinais claros de que Chad tentou se proteger, lutando com as mãos para afastar a faca enquanto era atacado. E não foi só uma arma usada. Descobriram que mais de uma faca entrou em ação, incluindo uma serrilhada, daquelas que rasgam mais do que cortam, o que tornava tudo ainda mais brutal. Enquanto isso, Brin Spear estava no hospital, lutando para sobreviver aos ferimentos que ela mesma tinha causado. Depois que a polícia derrubou com o cacetete, ela foi levada direto para a emergência com cortes no pescoço, o braço quebrado e o pulso machucado. Lá, passou por cirurgia para fechar os cortes e ficou entubada, sem os aparelhos auditivos que usava por causa da surdez. Nos primeiros dias, não conseguia falar por causa do tubo na garganta, então se comunicava escrevendo. Uma das primeiras coisas que ela rabiscou num papel foi: "Ele me forçou a tomar a segunda tragada", jogando a culpa em Chad. 4 dias depois, quando tiraram o tubo e ela acordou de vez, Brin parecia perdida. Perguntava onde estava, o que tinha acontecido, e até se alguém a tinha abusado, como se pedaços da memória estivessem faltando. No dia 31 de maio, assim que os médicos acharam que ela estava bem bastante, a polícia a levou direto do hospital para a cadeia, começando o processo para entender o papel dela naquela noite. Os exames de sangue e as análises das coisas encontradas na casa foram o próximo passo para tentar montar esse quebra-cabeça. Os testes de Brin mostraram que ela tinha THC no corpo, entre 12% e 16%, além de um pouco de álcool, mas nada de outras drogas. A polícia também pegou o bom que Chad e ela usaram e a maconha que estava no condomínio, e mandaram tudo para o laboratório. O resultado confirmou que era só THC mesmo, sem nenhum tipo de adulterante ou substância misturada. A maconha era de uma cepa chamada OGQ, com 31,8% de THC, forte pra caramba, especialmente para alguém como Brin, que quase nunca fumava, mas não era algo fora do comum para quem já usava, como Chad. Isso levantou a dúvida: será que a força daquela maconha tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu depois? Quando Brin foi interrogada, já na delegacia, ela deu a versão dela sobre aquela noite. Disse que, depois da segunda tragada, sentiu que estava morrendo, o corpo travou, a cabeça girou, e ela começou a ver coisas que não estavam lá, como visões estranhas. Segundo ela, ouviu vozes na mente dizendo que Chad tinha matado ela e que, para voltar à vida, precisava lutar. Foi por causa dessas vozes, ela jurou, que pegou a faca e atacou Chad, e depois virou a arma contra si mesma. Brin chamou isso de psicose induzida por maconha, um estado em que perdeu o controle,
sem querer de verdade fazer o que fez. Mas ela admitiu que não lembrava de tudo direito, como se partes da noite fossem um borrão na cabeça dela. Vinny, o colega de Chad que viu o pior momento, também falou com a polícia e confirmou pedaços importantes da história. Ele contou que ouviu barulhos esquisitos antes de descer, móveis sendo arrastados, gritos, e que, quando chegou na sala, Chad pediu ajuda, dizendo que Brin tinha esfaqueado ele. Ele descreveu o olhar dela como vazio, como se ela não estivesse realmente presente, o que deixou ele com tanto medo que nem tentou enfrentá-la, só correu para pedir socorro. Os vizinhos também ajudaram a pintar o quadro do que rolou. Uma mulher que morava perto disse que acordou com gritos femininos por volta de 1 da manhã e, ao olhar pela janela, viu a polícia usando tazês enquanto uma mulher gritava para saírem dali. Outros ouviram a confusão e, mais tarde, viram os cachorros sendo levados para fora do condomínio, ainda assustados com tudo. Essas primeiras pistas já mostravam que a investigação ia ser longa e cheia de perguntas sem resposta fácil. Com as primeiras evidências na mão, a polícia e os advogados sabiam que precisavam ir mais fundo para entender o que tinha levado Brin Speer a esfaquear Chad Omelia naquela noite de maio de 2018. Uma parte importante dessa investigação foi chamar psicólogos para analisar a cabeça dela. 2 especialistas entraram na jogada, um escolhido pela defesa de Brin e outro pela promotoria, para garantir que as opiniões não fossem enviesadas. Depois de examiná-la, os 2 chegaram à mesma conclusão. Brin tinha sofrido um episódio psicótico agudo por causa da maconha que fumou. Eles basearam isso em coisas concretas. Primeiro, olharam os vídeos das câmeras que os policiais usavam no corpo. As imagens mostravam Brin agindo de um jeito totalmente perdido, com movimentos sem sentido, como se não soubesse o que estava fazendo. Mesmo levando choques de tazês e golpes de cacetete, ela não parava, nem parecia sentir dor, e ainda tentava se machucar cortando o pescoço. Segundo, ela contou sobre as alucinações que teve, dizendo que viu coisas e ouviu vozes mandando ela lutar contra Chad para voltar à vida, o que os psicólogos disseram que parecia psicose de verdade. E, por último, eles olharam o passado dela. Brin nunca tinha sido violenta, nem tinha problemas mentais antes, o que reforçava que algo naquela noite tinha quebrado ela. O psicólogo da defesa foi ainda mais longe, escrevendo um relatório de 37 páginas e dizendo que tinha 100% de certeza desse diagnóstico. Outro ponto que a investigação quis esclarecer foi a maconha que Chad e Brin usaram. Já sabiam que era uma cepa chamada OGQ, com 31,8% de THC, um nível bem alto de potência. Descobriram que Chad tinha comprado ela uma semana antes, através de um serviço de entrega que não era licenciado, ou seja, não era de uma loja oficial, mas também não acharam nada que mostrasse que a maconha tinha sido mexida ou misturada com outra coisa. Era forte, sim, e indicada para quem já estava acostumado a fumar, como Chad, que usava com frequência. Mas para Brin, que quase nunca consumia, aquilo podia ser um choque para o corpo e para a mente. Só que não tinha prova nenhuma de que Chad tivesse escondido isso dela ou tentado enganá-la sobre o quanto era forte. Ele ofereceu, ela aceitou, e o que aconteceu depois foi o que a polícia ainda tentava entender. Mas nem tudo na história de Brin batia direitinho, e isso trouxe dúvidas. Ela insistia que Chad a pressionou para fumar mais, como se ele tivesse forçado ela a dar a segunda tragada que desencadeou tudo. Só que não havia nada físico, como marcas ou sinais de briga antes do ataque, nem testemunhas para confirmar isso. Vinny, que estava em casa, disse que ouviu barulhos estranhos só mais tarde, quando os móveis começaram a ser arrastados, mas não falou de nenhuma discussão ou gritaria antes disso. A promotoria, que queria culpar Brin pelo que fez, ficou em cima dessa questão. Se ela era uma pessoa responsável, como sempre tinha sido, uma profissional dedicada, sem histórico de bagunça, por que não disse não para a segunda tragada? Para eles, isso mostrava que ela escolheu correr o risco, e não dava para jogar tudo nas costas de Chad. O cenário do crime também contava uma história por si só. A sala de estar do condomínio estava uma bagunça quando a polícia chegou, móveis tombados, sangue por todo lado, como se uma luta feia tivesse rolado ali. A faca serrilhada que Brin usou para atacar Chad, e depois ela mesma, veio da cozinha dele, um objeto comum que virou arma naquela confusão. E tinha mais um detalhe triste. Arya, o husky de Brin, acabou ferido no meio do caos, levando facadas que ninguém sabe exatamente como aconteceram. Isso mostrava como Brin estava fora de si, sem controle nenhum, a ponto de machucar até o próprio cachorro que ela amava. Tudo isso, os laudos dos psicólogos, a força da maconha, as contradições dela e a cena destruída, ia ser peça-chave para decidir o que fazer com Brin,
enquanto a investigação tentava separar o que era verdade do que era só um borrão naquela noite terrível. Logo depois que Brin Speer saiu do hospital, no dia 31 de maio de 2018, a polícia não perdeu tempo. Ela foi indiciada por assassinato pela morte de Chad Omelia. Era uma acusação pesada, que dizia que ela tinha matado ele de propósito, e o caso começou a tomar forma na justiça. Brin, desde o início, disse que não era culpada, que o que aconteceu não foi algo que ela quis. Como tinha condições de pagar, ela juntou $510 mil para a fiança e foi liberada para esperar o julgamento em casa, enquanto os investigadores e advogados continuavam trabalhando para decidir o futuro dela. A família de Chad, ainda tentando lidar com a perda, ficou de olho em cada passo, esperando que a justiça fosse feita pelo filho que eles tanto amavam. Mas o caminho até o julgamento não foi nada rápido. A ideia era que o caso fosse resolvido em 2020, 2 anos depois do crime, mas a vida tinha outros planos. A pandemia chegou, tribunais fecharam as portas, e tudo parou. Além disso, a promotoria passou por mudanças que bagunçaram ainda mais as coisas. O promotor original, Greg Totten, que tinha começado o caso, saiu do cargo em 2021. Quem pegou o lugar dele foi Catherine Volker, mas ela também não ficou até o fim. Depois, Audrey Nager assumiu o comando. Entre atrasos por causa do vírus e essas trocas na equipe, o julgamento acabou sendo empurrado por 5 anos inteiros. Foram anos de espera que deixaram a família de Chad cada vez mais ansiosa e frustrada, enquanto Brin seguia livre, vivendo com a sombra da acusação sobre ela. Então, em 27 de setembro de 2023, veio uma reviravolta que ninguém na família de Chad esperava. A promotoria decidiu mudar a acusação de assassinato para algo mais leve, homicídio culposo involuntário. Isso significava que, em vez de dizer que Brin matou Chad com intenção, eles agora acreditavam que foi um acidente, algo que ela não quis, ligado àquele estado de psicose que os psicólogos tinham falado, causado pela maconha. Para justificar, disseram que as provas apontavam para isso, mas a família de Chad não engoliu. Shawn Omelia, o pai dele, ficou furioso. Depois de 5 anos esperando por justiça, sentiu que estavam traindo a memória do filho. Ele pediu alto e bom som que deixassem o júri decidir, que não mudassem a acusação assim, mas o pedido não foi ouvido, e o caso seguiu com essa nova direção, deixando um gosto amargo na boca de quem amava Chad. O julgamento finalmente aconteceu em 9 de novembro de 2023, e foi uma batalha de histórias bem diferentes. A promotoria, liderada por Audrey Nager, pintou Brin como uma pessoa irresponsável, quase uma narcisista festeira. Eles mostraram mensagens que ela tinha trocado no passado, onde falava de beber álcool e fumar maconha, para dizer que ela sabia o que estava fazendo naquela noite com Chad e escolheu se arriscar. Segundo a lei da Califórnia, se você usa algo por conta própria e isso leva a um crime, a responsabilidade é sua, e eles bateram nessa tecla. Para reforçar, passaram um vídeo das câmeras dos policiais, mostrando ela fora de si, e lembraram todo mundo das 108 facadas que Chad levou, para provar como o ataque foi violento e brutal. Era um argumento forte, feito para convencer que Brin não podia escapar tão fácil do que fez. Já a defesa de Brin trouxe uma visão oposta. Eles mostraram ela como uma profissional séria, alguém que trabalhava duro na UCLA Health Clinic e não vivia saindo por aí ou se metendo em confusão. Disseram que Chad a pressionou para fumar mais, insistindo na segunda tragada, o que fez a intoxicação ser algo que ela não queria de verdade. Chamaram amigos dela para testemunhar, pessoas que juraram que Brin era quase sempre sóbria, que não tinha costume de exagerar em nada. Os psicólogos também entraram na jogada de novo, explicando que a psicose que ela teve foi algo que ninguém podia prever, um efeito raro da maconha forte que pegou ela desprevenida. Era uma tentativa de tirar o peso da culpa dela e jogar uma parte para a circunstância, e para Chad. No meio disso tudo, Brin subiu ao banco das testemunhas e deu o depoimento dela. Contou que Chad a fez sentir que não tinha escolha, que precisava fumar mais, e que, depois disso, as vozes na cabeça dela tomaram conta, mandando ela atacar. Disse que sentia muito pelo que aconteceu, com lágrimas nos olhos, mas acabou falando bastante do sofrimento que ela mesma passou, o que não caiu bem com a família de Chad. Para eles, parecia que Brin estava mais preocupada com ela do que com o que tinha feito ao filho deles, e isso só aumentou a raiva que já sentiam. O julgamento estava pegando fogo, com os dois lados lutando para convencer o júri, e o resultado ia decidir como essa história terminava depois de tantos anos de espera. Depois de uma semana inteira de julgamento, em novembro de 2023, o destino de Brin Speer estava nas mãos do júri. Eles tinham ouvido tudo, os argumentos da promotoria,
as defesas dos advogados dela, os depoimentos emocionados e as provas que pintavam uma noite de caos em Thousand Oaks. Foram 4 horas de deliberação, um tempo que deve ter parecido eterno para quem estava esperando do lado de fora. Quando voltaram, o veredicto caiu como uma bomba. Brin foi considerada culpada de homicídio culposo involuntário. Não era assassinato, como a família de Chad queria, mas um crime menor, que dizia que ela não teve a intenção de matar, que foi um acidente horrível. No tribunal, Brin não segurou as lágrimas. Soluçava alto enquanto o juiz lia a decisão, talvez aliviada por não ser algo pior, ou quem sabe sentindo o peso do que tinha feito. A sentença veio quase 2 meses depois, no dia 23 de janeiro de 2024, com o juiz David Vorley na frente do caso. Ele decidiu que Brin não ia para a cadeia. Em vez disso, deu a ela 2 anos de liberdade condicional, o que significa que ela ficaria em liberdade, mas sob regras rígidas, sendo vigiada pelo sistema. Além disso, mandou ela fazer 100 horas de serviço comunitário, ajudando a falar para as pessoas sobre os perigos do THC, a substância da maconha que mudou tudo naquela noite. O juiz explicou por quê. Ninguém podia prever que a maconha ia causar um colapso psicótico. Para ele, o que aconteceu foi algo fora do comum, uma tragédia que ninguém planejou. Brin subiu ao púlpito, pediu desculpas com a voz tremendo, mas logo depois seus advogados apelaram da condenação. Ela queria limpar o nome, voltar a trabalhar como audiologista, como se pudesse deixar essa história para trás e seguir em frente. A reação da família de Chad foi de cortar o coração. Shawn Amelia, o pai dele, estava no tribunal e não segurou a raiva. Chamou o veredicto de piada, dizendo que era um tapa na cara depois de tudo que eles tinham passado. Para ele, deixar Brin escapar sem prisão era como dizer que a vida do filho não valia tanto assim, e ele ficou com medo de que isso abrisse a porta para outros casos parecidos no futuro. A promotora, Audrey Nager, também não engoliu a decisão, achou leve demais, que não fazia jus às 108 facadas que Chad levou. Do outro lado, os pais de Brin saíram em defesa dela, dizendo para as pessoas que Chad talvez fosse perigoso, que podia ter feito algo para provocar aquilo. Essas palavras foram como gasolina no fogo para Shawn, que ficou ainda mais revoltado com a ideia de culparem o filho que ele perdeu. O impacto dessa noite não acabou com o julgamento. A família de Chad carregava cicatrizes que iam além do que dava para ver. Michelle, a mãe dele, não aguentou o peso de perder o filho. Em 2020, ela morreu, afundada em depressão e com problemas de diabetes que amigos dizem que pioraram por causa do trauma. Shawn, por outro lado, não desistiu. Ele segue dando entrevistas, falando sobre o caso, pedindo justiça para Chad, mantendo a memória do filho viva. Hoje, Brin Spear está vivendo com os pais dela em Illinois, bem longe de Thousand Oaks. Ela continua apelando para tentar anular a condenação, sonhando em voltar a trabalhar como audiologista, como se pudesse apagar o que aconteceu e recomeçar. Mas para muita gente, especialmente para a família de Chad, essa história não acabou. O veredicto pode ter fechado o tribunal, mas as feridas e as perguntas que ele deixou ainda estão bem abertas. Foi uma noite que mudou tudo para todos os envolvidos, e as consequências ainda ecoam, anos depois, mostrando como o momento pode virar uma vida inteira de cabeça para baixo.